Sem grana, Muito bem-vindos, senhores e senhoritas, né, para mais uma aula de redação. Acredito que hoje os senhores já não se encontram no fundo do poço da escrita. Talvez os recentes. Levanta a mão aí quem entrou no curso de 15 dias para cá. 15 dias para cá. Caio, Renan, Lucas e Magalhães e Victor. Galera, olha só. Provavelmente vocês estão sujos de lama no purgatório da mal escrita da língua portuguesa. Isso é normal, tá? Todos que estão aqui presentes saíram recentemente desse charco de lama. Então, não sei se vocês escrevem bem, provavelmente não, tá? Eu não falo isso para humilhar ninguém aqui, não. Porque todos que chegam falando que escreve bem, escreve mal, no fim das contas, tá bom? Porque vocês não têm tempo de amadurecer uma boa escrita, né? Ainda mais nos tempos atuais, de muita leitura vazia, de só besteira, né, cara? Ninguém tem paciência para ler uma notícia do início ao fim, para trabalhar repertório, bons repertórios, né? A gente está sempre naquela coisa automática de ver uma coisa rapidinho, né? E no fim das contas a gente nem sabe do que se trata os assuntos, a gente não tem argumentos, não sabemos nem falar direito. Então, o que eu vou falar para vocês? Pega esse final de semana, eu não sei como é que está sendo a rotina que vocês colocaram para assistir as aulas anteriores. Mas não tem jeito, pessoal, vocês precisam assistir as aulas anteriores, sobretudo em redação. E como redação é rapidinho, são aulas mais curtas, cara, em 2 dias, sábado e domingo, vocês colocam tudo em dia. Vocês colocam tudo em dia. Então, por favor, façam isso o quanto antes. Fala, Luca. Fala, Magalhães. Aonde que assiste essas aulas gravadas? Então, quando você se matriculou, você ganhou um login numa plataforma, não ganhou? Você se matriculou num login numa plataforma. Então, nessa plataforma, não tem somente o convite, não. É porque vocês ficam com esse costume de ficar compartilhando convite no grupo, mas existe uma plataforma que tem tudo. Você consegue entrar na aula pela plataforma, você consegue acessar todas as aulas anteriores na plataforma, tá? No final da aula, eu fico com vocês para mostrar rapidinho como é que é, tá bom? Mas na plataforma tem todas as aulas anteriores, gravadas, todos os materiais que nós já disponibilizamos. Ok, Luca? Entendeu, jovem? Ok, senhor. Show, mas eu mostro no final para vocês. Então, vamos embora, galera. O que nós já aprendemos em redação, hein? Já aprendemos título, aliás, já aprendemos a organizar a cachola, pensando. Lembra do toró de ideias, o brainstorming? Lembra? Depois a gente aprendeu a pensar um título, depois a gente aprendeu algumas técnicas de introdução, eu passei um bisuzão para vocês, e agora a gente vai seguir com o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tá? O primeiro parágrafo de desenvolvimento. Mas antes, nós temos uma tarefa a ser feita. Chefe de turma. Sim, senhor. Quem vai ser o Felizardo aí? É para começar. Não, pode chamar, só para eu saber quem vai ser antes. O Vieira. Tá. Vamos lá, já estou em posição de sentido. Eu, aluno Ferreira, turma Antares, passo serviço de aluno de dia ao corpo de alunos. Eu, aluno Vieira, turma Antares, assumo o serviço de aluno de dia ao corpo de alunos. Corpo de alunos ao meu comando! Bom, muito bom, gostei, hein? Vieira, só vou te dar uma dica, não fala assim não, ó, corpo de alunos ao meu comando, não, vai falar corpo de alunos, a meu comando, bota energia melhor nesse final, mas foi bom, gostei, hein? Gostei. Estou ansiando para ver como esse chefe de turma vai se sair. Excelente, Gabriel Vieira, gostei, tá, Bernardo?
Eu acho que o senhor só poderia ser um pouco mais grosso com seus pares. Seja bruto, jovem, seja bruto. Sim, Muito senhor. bem. Vamos embora, senhores. Antes disso, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Ó. Essa aqui é uma cena que se repete 1 milhão de vezes quando vocês fazem redação. Vocês, quando a gente propõe um caminho, né? A gente propõe um caminho para vocês. Lembra? Quem lembra do esqueleto de introdução que a gente propôs? Levanta a mão. Quem lembra? Tá lá, né? Excelente. É um esqueleto. Basta vocês pensarem e colocarem as ideias no esqueleto. Vocês não precisam inventar moda. Mas vocês gostam de inventar. Aí o que, que acontece? Vocês sobem na ponte e querem se jogar. Aí eu e o Santos tem que ir lá. Calma. Não é bem assim, não. Só foi agora. Talvez na próxima você consegue. Não, eu quero me jogar. Eu não aguento mais. Calma, jovem. Você vai acabar morrendo se você mergulhar nesse mar profundo. Desça daí. Ouça as nossas orientações, jovenzinho. Não faça isso com a sua vida. Você tem um futuro pela frente. Eu não quero mais, eu não quero. Calma, jovem. Dê minha mão. Aperte essa mão de sabedoria e venha para a luz. E nós trazemos os senhores para a luz novamente. Então, senhores, não se joguem da ponte, porque vocês vão acabar morrendo. É difícil, mas vão morrer. Então, assim, quando a gente ensinar um bizu, usem um bizu, pô. Usem um bizu. São raras as exceções de pessoas que escrevem bem entre vocês. Então, no momento que você usa o bizu, porra, tu vai voar, cara. Tu vai voar. Se tu já tem uma noção de escrita, colocou no bizu é nota 10. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a redação na EPICAR, todos começam com nota 10. E conforme você vai perdendo pontos de paragrafação, de ortografia, de coerência, de coesão, você vai perdendo pontos. Então, quando você coloca as suas ideias de forma correta no nosso esqueleto, você está se poupando de perdas. Você está se poupando de perdas, tá bom? Então, vamos seguir. Então, galerinha, espero que vocês tenham treinado aí, redação, pelo menos a introdução, né? Então, a gente viu que uma redação, ela sempre tem essa estrutura. A redação em prosa, né? Que é a redação que vocês aprendem a fazer para a prova da EPICAR, tem que ter um título. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo? Não, né? Então, um minutinho. Já sei. Mudou de programa de novo, mano? Mudei. Agora eu tô com o Eric Tem. Estou usando para gravar, ela é muito boa. Estão vendo agora, não estão? Então vejam, agora ó. sim, agora sim. Tô vendo. Título, eu tenho uma introdução. Na introdução, a gente já aprendeu que é onde tem a tese, mais a apresentação de 2 argumentos, né? Além da contextualização. Então, vou botar aqui, ó, 2 argumentos, tese, botar aqui contexto, só para vocês lembrarem. E agora, se a gente aprendeu a citar 2 argumentos na introdução, eles não foram citados de sacanagem, por nada. Concordam comigo? Quando eu falo para vocês que na introdução você só dá a deixa, você só apresenta de forma objetiva, você não aprofunda em nada. Por quê? Porque na redação em prosa, há momento para isso. E que momentos são esses? São esses 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, se aqui você falou de 2 argumentos, o primeiro argumento você vai desenvolver aqui, e o segundo argumento você vai desenvolver aqui. Tá? Então, hoje, a gente vai aprender a desenvolver o primeiro argumento que você citou lá na introdução. Então, vejam, você planejou o seu texto, botou, pensou, fez a tempestade de ideias, pensou nos argumentos, pensou na tese, botou no esqueleto de introdução e agora você vai se aprofundar no desenvolvimento. Tem bizu. Prestem atenção, tá bom? Então, simbora, senhores. Simbora que a Sapucaí é grande. Vejam aqui, ó. Vocês estão vendo? O primeiro modelo, eu vou dar alguns tipos de argumento para vocês,
que vocês podem utilizar durante as redações. Entretanto, saibam que no finalzinho tem macete, tá? Mas eu preciso encher os senhores de repertório para que vocês saibam pensar. Olha só, eu tenho aqui, ó, um planejamento de redação, tá vendo? Tinha um tema de meio ambiente, aí eu recortei para as estratégias brasileiras para a proteção ambiental e criei a minha tese. O Brasil, entre todos os países do mundo, é o que mais protege o meio ambiente. É minha tese. Aí vamos lá, vamos ver a nossa introdução. Atualmente, o Brasil é o que mais protege o seu meio ambiente. Diante disso, é necessário esclarecer que nenhum país do mundo protege mais o seu ambiente do que o Brasil e, consequentemente, devido a uma avançada política ambiental, o Brasil segue como o país com maior cobertura vegetal do planeta. Veja que nesse simples parágrafo de introdução, eu consigo ver, já te dou a palavra para vocês, pessoal, segura. Eu consigo ver a contextualização, a tese e os dois argumentos, né? Agora vamos ver o primeiro tipo de argumentação que eu posso utilizar, que é o chamado argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Eu vou citar alguma autoridade daquele assunto. Geralmente, a gente pode citar filósofos que falaram sobre o tema, a gente pode citar órgãos que fiscalizam ou que falam sobre aquele tema, cientistas famosos, teóricos famosos, tá bom? Até algumas obras, tanto cinematográficas quanto literárias, se forem de grande impacto, né? Você também pode citar qualquer coisa que remeta à autoridade e que dê substância para aquilo que você está defendendo. Lembre-se que agora é a hora de aprofundar. Antes você só chamaram a dama para sair. Agora é a hora de ganhar ela no gogó para poder beijá-la, tá bom? Então você convidou a dama, oi, gostei muito de você, te vi lá na escola e achei você muito bonita. Ah lá, obrigado. Se ela falou obrigado rindo, aí tu já fala, pô, mais tarde vou passar aí para levá-la para comer um açaí comigo. Ai, tudo bem, tudo bem. Então essa é a introdução. Chegou lá no açaí, o que tu faz? Gogó. Não, porque não sei o quê, blá, 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 porque bibibi, popopó, popopó, até que você consegue beijar a dama, né? Beijar a dama com muito carinho e respeito, né? Você pode botar a mão levemente. Não, ainda vocês não estão prontos para essa ideia, não. Mas você vai beijar a dama, senhores, tá? Você vai beijar a dama. Então, a hora do gogó na redação é aqui. Então, vamos ver o primeiro argumento de autoridade, ó. Inicialmente, pode-se dizer que o Brasil é o líder mundial em proteção ambiental. Olha só, primeiramente, ele retomou o quê? Ele retomou o argumento que ele vai se aprofundar. Lembrem-se, senhores, que cada parágrafo é como se fosse uma mini redação. Peguem um bizu. Então, ó, ele retomou o argumento 1, que ele vai se aprofundar. Então, vamos ver os argumentos de autoridade que ele usou? Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mais da metade da área geográfica brasileira é composta por vegetação nativa. Outro órgão que corrobora, essa palavra é boa, é a mesma coisa que colaborar, corrobora com esses dados é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, o braço da preservação ambiental das Nações Unidas. Aí uma fala do PNUMA. É a mais extensa área nacional terrestre de proteção no mundo, diz recente relatório do PNUMA. Vejam, senhores, que eu estou usando o quê? A autoridade desse PNUMA, né, que é um programa interessante das Nações Unidas, para aprofundar o meu argumento. Não é simplesmente eu disse ponto final, não, eu estou trazendo o repertório. Dos pontos avaliativos de uma boa redação é o uso de repertório. Tá? Fala, Isabela, rapidinho. Professor, a sua tese, você falou que o Brasil é o que mais protege o meio ambiente. Se isso for falso, eles vão te dar errado? Não, você só não pode falar que o ser humano tem 5 patas. Você não pode falar que existe dinossauros, essas coisas. Mas você
é uma opinião que é possível acontecer, você pode dar, tá? Você só não pode falar mentira deslavada, porque aí pega mal. Alessandro. Uma dúvida, como é que se forma um recorde de temática? Cara, então, isso eu vou falar para tu assistir as primeiras aulas, tá, Alessandro? Uhum. Porque isso aí tá lá nas primeiras aulas lá, beleza? Beleza, obrigado. Mas só para te tirar a tua ansiedade, apesar de que ansiedade é uma característica, vocês sabem, mas eu já vou matar a sua curiosidade. Eu tenho um tema que é uma coisa muito grande. E a partir desse tema que é uma coisa muito grande, eu faço um recorte dele, para eu ficar mais fácil de falar sobre aquele tema. Fala, Vitor Araújo. Na prova, aí tem um tema específico pra gente fazer ou a gente pode escolher o tema? Sim, isso também a gente fez uma explicação, uma explicação perfeita de como que é a prova de redação da EPICAR nas primeiras aulas, Vitor. Vocês que chegaram antes, vocês têm que assistir as primeiras aulas, tá? Mas como é que é a redação da EPICAR? Ela vai te dar um tema e você que vai falar, você que vai fazer o seu recorte temático e vai escrever a sua redação, tá bom? Tem a ver com, como é que é, texto... Aqueles textos que você não pode falar, você não pode citar o que o texto citou? Tem, você não pode ficar falando muito do que ele deu lá de texto, não, tá? É o texto motivador, né? É o texto Não é motivador que você fala. bom. Isso, não é bom. Mas vai assistir as primeiras aulas, galera. Vocês vão tirar todas essas dúvidas. Fala, Guimarães. Obrigado. O senhor disse que pode usar algumas coisas de referência para dar autoridade, né? Aí eu posso usar, tipo, por exemplo, a Bíblia? Pode sim. Tá? Desde que seja bem utilizado, senhores. Utilizem bem, tá? Então, esse é o primeiro argumento, senhores. Anotem, é argumento de autoridade. É muito importante vocês terem algumas referências na cabecinha de vocês sobre pessoas de autoridade, uma citação de filósofos, né? Os principais órgãos, a Constituição Federal, tudo isso. Vocês precisam juntar repertório. Na hora de escrever vai ficar mais fácil. Por isso que eu falo, leiam, comecem, viu uma coisa interessante, alguém falando sobre algum assunto, anote, façam um caderninho de redação. Falei isso na primeira aula. Já te dou a palavra, Mota, segura. Então, senhores, a segunda forma da gente argumentar é utilizando dados estatísticos. Esse, de fato, é um pouco mais difícil de usar, por quê? Porque a gente não decora muito, né? Não decora muito os dados. Entretanto, você não precisa citar os dados exatos. Mas se você tiver pelo menos um norte, sei lá, se for desemprego, se você tiver uma média de porcentagem de desemprego no Brasil, a quantidade de pessoas que passam fome, né? Sei lá, é importante vocês também trazerem para o repertório de vocês alguns dados. Vai que cai aquele tema. Você já tem um dado para colocar e é mais fácil de criar persuasão naquilo que você está escrevendo, tá? Então, olha só. Inicialmente, já vou para cá, tá? Que lá em cima não mudou. Pode-se dizer que o Brasil é o líder mundial em proteção ambiental. Mesma coisa. Agora, olha só. A área total coberta com vegetação nativa é de mais de 500 milhões de hectares, o que representa mais de 66% do território brasileiro. Só de unidades de conservação ambiental, como parques, florestas e reservas indígenas, os institutos de pesquisas estimam que há mais de 200 milhões de hectares de terras protegidas. Esses números colocam o Brasil, isso está errado, como o país detentor da maior área de proteção ambiental do mundo. Veja que aqui ele não ficou citando órgãos e nada, ele não usou o argumento de autoridade, ele usou o quê? Dados. Não sei se alguém aqui tem vontade de seguir a carreira acadêmica, né, fazer mestrado, doutorado, mas qualquer política pública hoje, ela é fundamentada em dados, né? Em breve eu vou fazer o meu mestrado e nessa área, né, de políticas públicas e, pessoal, se você falar alguma coisa e você não souber dizer baseado em que você experimentou, você testou, né? Quais são os dados que fundamentam aquilo que você está dizendo, né? Isso, inclusive, é uma excelente dica para quando você está discutindo com alguém, a pessoa sai falando um montão de coisa, aí você, calma aí, mas você está falando isso baseado em quê?
Onde você viu isso? Que dados fundamentam aquilo que você está dizendo? É só da sua cabeça ou você viu em algum lugar? Você tem pesquisas que fundamentam aquilo que você está dizendo? Isso aí acaba com qualquer mentiroso eloquente. Tá? Quer acabar com o mentiroso eloquente? Pergunte, baseado em quê? Quais dados? Onde você viu? Em que pesquisa que você está dizendo é fundamentada? Vai acabar com ele. Tá? Fala, Mota. Eu ia perguntar sobre isso mesmo que o senhor acabou de explicar. Mas, então, Show. Então, esquece. essa é a segunda forma da gente argumentar. Argumento de autoridade, dados estatísticos. Tem mais alguma, ó. Fatos históricos. Essa aqui é muito boa. Eu acho muito fácil de utilizar. Porque tem muito a ver com repertório. Se você já tem um repertório bom, o que é repertório? É riqueza de conhecimento, senhores. Já falei para vocês. Se tu é todo lerdão, os rapazes, todo lerdão, todo esquisito, pô, vê uma menina, você se treme, né? Você não sabe, isso é normal, já foi assim. Na idade de vocês eu era bem, porra, meio lerdão mesmo, entendeu? Eu era tímido pra caramba e tal, não falava com ninguém direito. O que salvou a minha adolescência? A minha beleza, senhores. Fiquei inteligente. No momento que eu fui ficando inteligente, o que foi acontecendo? Eu fui ficando mais belo. É natural, isso acontece. Vai começando a estudar, saber de conhecimentos. Imagina, se você, todo dia você escolher um tema diferente para saber. Hoje eu vou aprender um pouco mais sobre a independência do Brasil. De onda. E vai lá, 15 minutinhos. Dia seguinte. Pô, hoje eu vou conhecer sobre, sei lá, um pouco de robótica. Deixa eu ver o que está acontecendo no mundo. Joga no Google e lê. Terceiro dia, pô, eu quero conhecer um pouco agora sobre botânica. Quarto dia, vou ler um pouco sobre quais são os maiores escritores brasileiros e mundiais. Quem são as referências? Outro dia, pô, quero ler um pouco sobre política. A pessoa fala tanto de direita, esquerda, centro-direita. O que é isso? De onde surgiu? Sexto dia, senhores, astronomia. Sétimo dia, com relações comportamentais. Oitavo dia, comunicação. Nono dia, esportes. Senhores, você vai ficando mais bonito. É natural, pô. Você vai abrir a boca, o pessoal vai fazer assim, ó. Tanto os rapazes quanto as meninas também, se forem umas meninas meio desajeitadas. Meu irmão, a inteligência traz beleza, tá? Agrega muita beleza. Isso é natural. Tanto que se você chegar no ambiente e falar, sou aluno direto ao ponto, ou aluna, as pessoas mais bonitas da festa vão se agregar a você. É natural. Isso acontece, tá? Testado, baseado em dados. Tá? Então, conheçam fatos históricos. Olha só que legal. Inicialmente, pode-se dizer que o Brasil é o líder mundial em proteção ambiental. Essa liderança vem de um longo processo de evolução da política ambiental, cuja primeira norma foi publicada em 1930. Na década de 50, o Brasil buscou aperfeiçoar ainda mais a sua política ambiental, o que culminou com a promulgação do novo Código Florestal Brasileiro já em 1960. Os avanços continuaram ao longo das décadas de 70, 80, 90 e 2000, o que permitiu em 2010 a elaboração e publicação de uma nova versão do Código Florestal Brasileiro. Inclusive, acho que em 2022 teve a publicação de um outro código mais moderno e mais tecnológico. Então vejam, senhores, olha que legal. Olha que legal. Olha como é que fica rico uma argumentação citando fatos históricos. Não fica? Levanta a mão quem acha que fica bonitão. Imagina você conseguir fazer uma redação assim. Depende muito daquilo que tu está lendo, pô. Galera, não caiam nessa mentira que contam por aí de que alunos de 12, de 13 anos, 14, tem que ser burrão, tem que ser raso. Vocês não precisam ser rasos, cara. Sabe? Estudem a história aí de Mozart, de Beethoven, desses grandes nomes do mundo, as crianças lá da Alemanha, na Idade Média, ou então na Idade Moderna, da Finlândia, na Suécia. Vocês já podem ser muito safos, cara. Não caiam nessa asneira de achar que vocês podem ser bobões, não. Vocês não precisam ser bobões. Eu falo isso para vocês de verdade, tá? Vocês podem ser homens e mulheres já pequenos, né? Só vai faltar experiência, mas conhecimento vocês podem ter mais que eu, pô.
mais que o professor Santos, mais que muita gente. Fala, Salgado. Ô, professor, então, levando em consideração esse assunto, um dia eu estava estudando sobre Revolução Farroupilha. Ótimo. Muito bonito. Muito foda, inclusive. Não tem uma novela que fala sobre isso, Salgado? Não lembro, professor, mas acho que tem, sim. Tem, pô. Tem sim. Eu só não lembro o nome, deu na Globo. Deu na Globo. Quer ver? Quer estudar isso? Ó, vai ver A Casa das Sete Mulheres. É uma mini... É A Casa das Sete Mulheres. Inclusive, tem a Daniela Escobar, senhores, que era o meu amor. Ou melhor, era minha... Amor não. Era minha paixão de moleque. Eu olhava essa mulher e ficava desesperado. Tá? Porque eu achava ela uma perfeição de dama. Tá, senhores? Cada um tem a sua dama ou o seu rapaz que enchem os olhos, né, senhores? Hoje em dia, eu nem sei quem é a mulherona que vocês costumam gostar da idade de vocês. Quem que é? Quem que é o mulherão que todos da idade de vocês gostam? Hein? Não tem? Vocês gostam só de homem? Ramon Dino. Cristiano Muito Ronaldo. bem, Cristiano Ronaldo, Donato. Bom, senhores, excelente. Excelente. Bons nomes, bons nomes. Muito bem. Ai, meu Deus. Catarina Paulino. Excelente. Muito bem. Muito bem. Tá? Muito bem, senhores. CR7 tem que estar no primeiro nome aí de vocês, tá? Quem não escolheu o CR7 primeiro, só tá só pede para quem colocou Messi, Neymar e depois CR7. E aí tá beleza. Muito bem. Senhores, proposta de esqueleto para desenvolvimento. Proposta de esqueleto para desenvolvimento. Aqui é o bizu, pô. Aqui é hora do bizu. Vocês estão prontos para o bizu? Digam assim, ó, estou, mestre. Pode abrir o microfone. Estou, mestre. Estou, mestre. Estou, mestre. Fala assim, Estou, mestre. estou, professor gostosão. Eita, papotou Ixi. Como é, amigo? cada coisa. Estou, professor lindão do meu coração. Senhores, Sebam. Sebamster. Sebam. Esse é pica. Opa, desculpe o termo, senhores. Vamos embora, vamos ver o esqueleto. Ó. 1, tópico frasal, ponto, embasamento 1, ponto, embasamento 2, ponto. Senhores, ou você usa, eu vou falar grosseiramente, os pais e as mães que estão assistindo essa aula não levem para o coração, porque os vossos filhos às vezes só aprendem assim. Se você vai usar a caceta do esqueleto, utilize da forma correta. Não vai utilizar a proposta de esqueleto e não vai utilizar o que eu escrevi, pô. Ou você usa ou você não usa o suco. O suco. Proposta de suco. Usem o suco, senhores. É o suco da boa redação. É o suco da boa redação. Então, o suco da boa redação no desenvolvimento é assim, ó, 1, tópico frasal, ponto. Olha as pontuações. Um primeiro embasamento, outro ponto. Não vai sair escrevendo igual um alucinado. Ponto, embasamento 2, ponto. Se tiver pouca coisa escrita, pode meter um embasamento 3, ponto. Não tem problema, pode meter depois aqui. Tá? Mas, professor, tem que escrever um tópico frasal? É claro que não, animal. Por que não? Porque eu vou dizer agora o que é cada uma das coisas ali. No 1, você vai dizer assim, ó, em primeiro lugar,
Inicialmente, em primeira análise, esse é muito bom, em primeira análise, no que se refere a, só cuidado aqui, que se tiver uma coisa feminina, tem que ter crase, tá? Tendo em vista o contexto de. Ah, professor, posso usar qualquer um? Qualquer um. Professor, tem um diferente, mas que tem a mesma ideia. Pode usar também, senhores. Isso aqui são sugestões para que vocês não precisem pensar. Gostou de utilizar um? Utilize, pô. Pode escolher qualquer um. Mas depois que você colocou esse aqui, o que você vai fazer? Vai botar a vírgula é necessário, vírgula, é necessário, vírgula. E depois você vai botar o tópico frasal. Pô, professor, o que é o tópico frasal? Galera, o tópico frasal é, vou botar aqui de uma forma bem maneira para vocês, hein? Isso não está escrito em livro nenhum, mas olha que maneiro, ó. É o resumão do argumento. É o resumão do argumento. É como se você dissesse assim, ó. Veja, introduzir a minha redação. Fechou? Introduzir. Falei lá da minha tese, contextualizei, apresentei os argumentos. Aí, a gente falou que esse é um convite à dama, né, charmosa no andar. Mas você não vai sair com ela no mesmo dia, tu vai sair com ela no dia seguinte, pô. Quando tu sair com ela no dia seguinte, você não vai chegar, vai encontrá-la, já vai chegar assim, ó. Meteu a mão e vai dar um beijão na boca dela. Você não vai fazer isso, por que não? Porque tu não é maluco. O que tu vai fazer? Poxa, que bom te ver. Lembra do que a gente conversou ontem? Fiquei feliz que você veio. Senta aqui, meu amigo. Pode trazer 2 açaís pra gente? Você gosta daquele completo? Eu gosto daquele completo. 2 completos, por favor, jogador. Muito obrigado. Enquanto ele não chega, vamos bater papo aqui. Pô, tô muito feliz que você veio, cara. Mas aí, tá gostando da escola? Tá? E começa, senhores. Aí tu começa a gastar. Aí vai muito da sua criatividade. Mas primeiro eu contextualizei. Então, o tópico frasal, juntamente com essas expressãozinhas aqui, é uma contextualização daquilo que você disse lá na introdução. Você está trazendo agora, ó, falei do que eu vou falar, mas agora especificamente eu quero falar sobre isso. Entendeu? Beleza? Então, isso é o tópico frasal. É uma frasezinha muito curta. Vou botar aqui, ó, uma frase curta. Frase curtinha, que é o cerne do teu argumento. Vejam aqui, ó, se a gente vir aqui, ó, olha como é que é curtinho, vejam. Olha aqui. Pode-se dizer que o Brasil é o líder mundial em proteção ambiental. Vejam que eu repliquei o que estava lá na introdução, ó, é o que mais protege o ambiente. Eu repeti com outras palavras, fazendo um breve resuminho. Tá bom? Fazendo um breve resuminho. Beleza, senhores? Então, ó, vamos ver aqui na prática como é que funciona. Olha como é que foi a construção, ó. Só para vocês verem na prática. Foi lá, introduzir. A mesma coisa que a gente fez lá, tá bom? Ó, inicialmente, pode-se dizer que o Brasil é o líder mundial em proteção ambiental. Tópico frasal. Agora, ó, embasei com o primeiro argumento. Segundo a empresa de pesquisa agropecuária, mais da metade da área geográfica é composta por vegetação nativa. Ponto. Não saiam escrevendo elucidadamente, senhores. Isso vocês perdem ponto em coesão. A redação perde também em coerência, porque ela fica confusa. Ponto. Sentiu que está falando muito? Bota um ponto e inicia novamente. Tá? Bota um ponto e inicia novamente. Ó. Vou continuar. Outro órgão que corrobora com esses dados é o Programa das Nações Unidas, PNUMA. Blá, 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 blá. Argumento
2. Então, veja, eu não quero saber se você vai embasar com argumentos de autoridade, se você vai embasar com fatos históricos ou dados estatísticos, ou vai fazer um embasamento com fatos históricos e outros com dados estatísticos. Eu não quero saber disso. Eu quero que você siga qualquer estratégia lá que a gente estudou, mas que você siga corretamente o esqueleto. Senhores, eu estou batendo nessa tecla porque vocês são malucos, pô. Vocês gostam de se jogar ao mar. Vocês são doidos. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, irmão. A menina lá tá gostando de você. Você tá gostando dela. Mas vocês ainda não saíram juntos. Você vai fazer o seguinte: eu sou muito tímido. Calma, cara. Todo mundo é tímido na sua idade, não tem que ter vergonha. Isso pode até ser um charme para você. Mas você tem que pelo menos se expor. Você vai fazer o seguinte: na aula de física ou na aula de matemática, você vai esquecer o livro, vai sentar do lado dela e vai perguntar se você pode ver junto com ela. Ainda que você fique vermelho, não tem problema, ela vai achar fofinho. E ali, naturalmente, você vai ajudá-la e ela vai te ajudar. Pelo menos você já vai conseguir sentir o perfume da dama. Você vai estar ao lado dela. Bote uma roupa mais maneira. Pegue o perfume do seu pai sem ele perceber, né? Para você não ter que ficar dando satisfação, né? Que você está gostando de uma menininha. E senta lá, né? E fica ali com ela. Pô, hipotenusa, um termo algébrico, e mimimi, popopó. Quando ela começar a rir, tu ri e levemente toque o ombro dela. Toques amigáveis. É verdade, é. Para ela ficar segura com você, né? Aí, beleza, ele fala assim: tudo bem, senhor, vou fazer isto. Aí, no dia seguinte, o que ele faz? Bota a camisa que ele usou 3 dias, vai fedendo para a escola, senta do lado da dama, nunca viu a menina, falou com a menina direito, já chega abraçando ela, com o sovaco encostando assim, perto do pescoço dela. Hoje eu vou estudar matemática com você, minha lindona. A menina vai falar: sai daqui, seu tarado! Vai dar um tapa na cara dele, o professor vai mandar ele sair de sala, vai para a direção, os pais vão ser chamados e o moleque vai ficar aí, ó, chorando depois. Não faça isso, não seja que nem esse. Siga o esqueleto, por favor. Eu tenho certeza que de tanto eu falar, vocês vão lembrar na hora de fazer a redação. Sigam a caçamba do esqueleto, tá? Senhores, agora prestem atenção numa parada aqui, ó. Antes de eu mostrar uma tarefa que vocês vão trazer na próxima aula, antes disso, vocês vão ter tempo para treinar isso. Eu quero mostrar para vocês. Fala, Major. É uma dúvida. Você Ah. pode explicar o conceito de tópico frasal de novo, só para dar uma notada aqui? Sim, tópico frasal, de uma forma bem fácil de entender, é um resumão. É uma frase muito curtinha que contém o cerne do teu argumento. É um resumão do teu argumento. Tá? Obrigado. Nada. Senhores, o que eu quero mostrar para vocês, antes de passar a tarefa? Algumas palavrinhas que vocês estão escrevendo muito errado nas redações, tá? Vocês estão escrevendo muito errado. Então, eu vou mostrar essas palavras e peço que vocês não escrevam mais errado, tá bom? Se liguem aqui, ó. Com o tempo, eu vou passando outras coisas, né? Porque isso tudo a gente vê em português, na aula de português gramatical. Entretanto, a redação a gente já precisa atacar algumas coisas que vocês já estão errando com muita reincidência, tá? Escrevam aí, reincidência. Como é que se escreve? Todo mundo escrevendo reincidência no chat. Sem pesquisar no Google. Sem pesquisar no Google. Foi só uma ou 2 pessoas acertaram, mané. Agora podem... Ó, vou escrever como é que é, ó, só para vocês saberem, ó. 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 Se...
É assim que se escreve reincidência. Rein. Si com C e depois com C novamente. Tá? Tomem nota. Mas vamos ver aqui os principais erros que vocês estão colocando aí na redação. Miséria, senhores. É uma miséria mesmo. Miséria é o quê? Com S. C cedilha, brincadeira. Não com é S. com C. Caralho, já tomei um susto, mano. Olha, contemporaneamente. Contemporaneamente aí no chat. Quando eu tenho essa dúvida se é com M ou com N, eu sempre coloco tipo contém. Contém escreve como com N, então é contemporaneamente é com N. Escreve aí, jovem, no chat. Contemporaneamente. Todo mundo escrevendo. Como é que se escreve contemporaneamente? Ó. Contemporaneamente, senhores. Ó, com N, tem, com M, poraneamente. Não é com I, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Tá? Então tá errado, tá errado. Vamos lá, próximo erro que vocês têm. Eles têm. O que tá errado aí? O tem Tem acento, né? acento por conta do plural. Tem. E se fosse ele contém? Tá certo ou tá errado? Tem que ter o acento agudo. Precisa ter um acento agudo. Acento agudo. E se fosse eles contém? Circunflexo? É o mesmo, é o circunflexo. Isso. Complexo, muito bem. Exceção. Todo mundo escrevendo exceção. Como é que se escreve exceção corretamente? Eita. Senhores, essa palavra ela é elegante, mas vocês precisam saber escrever. Tá vendo? A maioria aí escrevendo errado. Como é que é, ó? E o que vem depois? X, E depois? C, Depois? E, C cedilha, Exceção. É assim que você não fala exceção. Você pronuncia exceção. Mas é assim que se escreve, tá? Exceção. Tem esse XC aqui e depois uma cedilha. Tá bom? Nunca mais errem, tá, senhores? Tá? Sim, senhor. sim, senhor. Tem mais alguma palavrinha errada? Analisar. Como é que se escreve analisar? Escrevam aí. Com S. Escrevam aí no chat. Analisar. With S. Muito bem, senhores. Analisar é com S, pô. Tá? Analisar é com S. A cada errinho que você toma, que você erra, numa palavra mal escrita, numa vírgula mal feita, num acento que você não coloca ou que coloca onde não deveria ter colocado, cada pontinho desse você perde 0,2 na sua redação. E, infelizmente não adianta fazer a regra do 50-50, né? Não, senhores, tá? Você perde 0,2. E se a palavra for repetida, não, né? Você só perde uma vez. Mas você acha que é pouco, galera, mas numa redação é comum a gente encontrar aí mais de 10 erros. Então você já começa perdendo aí, ó, 2 pontos. Né? Começando valendo 8 a sua redação. Aí depois tira de coerência, de coesão, tua redação só vai caindo. Tá? Nas primeiras aulas a gente explica como é que funciona a pontuação. Assistam a galera nova. Preciso que vocês façam isso. Tá? Preciso. Sobretudo cara, em todas as matérias, galera. Pessoal que entrou agora tem que ter um esforço totalmente diferenciado. Às vezes vocês chegaram com uma bagagem foda, boa pra caramba, mas vocês precisam ter informação. Então façam aí, cara.
Alguns, final de semana aí, acordem mais cedo, estudem 2, 3, 4, assim, façam o que for. Mas eu confio em vocês, tá, pessoal? Até porque, turma Antares, não fique bolado com o que eu vou falar aqui. Não fique bolado, tá? Em média, somente uns 15% da turma estão entendendo o tamanho da encrenca da prova da EPICAR. Tá? Os outros 85% ainda estão no processo de amadurecimento. Isso é normal. Isso é normal, tá? Isso é normal. Mas assim, eu digo assim, ó, para você passar, sobretudo de primeira, que é difícil pra caramba, eu passei de terceira. Já tivemos alunos aqui que passaram de primeira. Tá? Então, olha só. Mas para que você chegue lá, você tem que amadurecer, cara. Não tô falando de amadurecer e parar de brincar, não. Isso aí, meu irmão, até hoje eu falo zoeira, eu brinco o tempo inteiro. Não é isso. Não precisa ser lerdão, sempre falo isso. Você precisa amadurecer nos estudos. Saber que se tu não, meu irmão, não estudar todo o teu tempo livre, tu não vai passar, pô. Não dá. E eu não falo isso de maldade, não, porque não dá mesmo, galera. A prova é difícil pra caramba. E quem passa, estuda muito. Todos os nossos aprovados estudavam muito. Né? Tem amigos aqui, ó, do Lucas Guimarães, sempre cito o exemplo dele, o moleque acordava às 4, pô. Ainda tinha lá um montão de atribuição da escola, 3 namoradas, 4 pensões. O moleque, pô, tava voando em todas as áreas. Rapaz, E deu conta, mas Que isso? estudando igual um louco. Todo o tempo um livre ele condenado. estuda. Ele amadureceu, senhores. A menina, ela tinha até interrompido o ensino médio, ela parou no 9º ano. Só ficou estudando para concurso. Ana Júlia, que tá lá, né? Passou em 9º lugar, o 10º. Né? Então, olha só, depende de vocês. O que eu faço? Ser lerdões e não precisa ser bobões. Vocês podem ser safos, galera. Essa é a sabedoria da vida. Aprendam. Se vocês forem safos na vida, vocês vão brincar, vocês vão estudar, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer tudo com alegria. Mas vocês vão saber que para cada momento é um momento, são caixas. Vai ter momento que tu vai estar lá, meu irmão, brincando, olhando a dama, tentando chegar nela lá, criando estratégias. Vai ter outro momento que tu vai estar estudando, meu irmão. Vou falar, pô, fulaninho, vamos fazer não sei o quê. Pô, cara, vai lá, galera. Depois, na próxima eu fico. Tem que, porra, terminar essa lista aqui de... É assim que funciona. É assim, galera. Eu fiz assim, o Santos fez assim. Eu tinha 15, 16 anos, era assim, pô. Era assim. Eu me amarrava em jogar futebol. Na rua lá, o pessoal jogava em frente a uma igreja que tinha, a rua era vazia, a gente botava golzinho e ficava jogando. Meu irmão, quantas vezes eu olhava aquela galera lá jogando e falava, meu irmão, caralho, quanto que eu quero estudar, meu irmão? Quanto que eu quero jogar? Ia estudar, ficava lá, levava quentinha pro meu cursinho, que tinha marmiteiro, ficava lá. Criei umas amizades que brincavam pra caceta, que zoavam, mas eram estudiosos, pô. Ficava lá, estudava 1 horinha, depois a gente ficava lá zoando, vendo as meninas gatinhas dos outros cursos. Estudava mais 1 hora, ficava brincando. Estudava mais 1 hora, mas a gente se desafiava, a gente fazia questões, né, simulados, a gente estudava, senhores. É isso que eu tento criar aqui com vocês, que a gente tenta criar. Que vocês criem um grupo, mas que dentro desse grupo vocês se motivem, não com videozinho, não, mas de estudo, pô. De estudo mesmo. Porra aí, fechei a lista tal, hein? Porra aí, galera, fechei a apostila 3 de todas as questões. Pô, essa questão aqui é sinistra, hein? Aí manda. Pô, galera aí, achei essa questão aqui. Vocês têm que desenvolver essa maturidade. Que é bom que vocês já vão criando uma amizade saudáveis. Quando entrar lá na EPICAR, é batata, pô. Na EPICAR também tem marginal pra caramba, senhores, infelizmente. Na turma você vai ter que se aproximar das pessoas corretas. E você já vai ter maturidade para isso. Entendeu? Eu era fechamento do Santos, do Coelho, vocês já vão conhecer, alguns conheceram, do Lúcio. Vai trazer todos eles aqui para conversar com vocês. Mas qual que era o nosso diferencial de um grupo lá doidão? Meu irmão, a gente quando tinha que sair, a gente zoava pra caceta. Muito, senhores. Com 18 anos, numa cidade diferente, podendo chegar a hora que eu quiser, com dinheiro no bolso.
e com damas maravilhosas na cidade de Barbacena. É natural, você brinca, você ri, você conhece gente nova, sei lá, mas chegava a época de estudar, o que eu fazia, meu irmão? Estudava, pô. Saía da aula lá, ia lá para a sala de biblioteca e ficava estudando, e a galera toda junta. Resumão, senhores. O Santos, se eu não me engano, acho que nunca ficou de uma PF, ou ficou em uma ou em uma, sei lá. Eu só fiquei uma vez em inglês, passei direto em tudo lá, na época. Assim, saibam dividir as coisas, vocês podem ser fodões, maneiros, pô. Entendeu? Fala, Salgado, para passar a tarefa. Ô, professor, tem um negócio bacana que o pessoal faz da minha escola, que tô no grupo dos estudiosos lá. E o que eu faço? Tem uma brincadeira que a gente fala que é o speedrun. A professora passa tal lição, quem conseguir terminar primeiro ganha 5 contos. Caralho. Na Ô, lista velho. para ela amar, Pô, mas aí a qualidade vai de ralo. Só não pode errar, né, cara, né, Salgado? Porra. Né, fogo, só não pode errar. Por isso mesmo. E quando erra, Paga. é tipo, quem erra paga, quem erra mais paga. Maneiro. Gostei. Fala, Mota. Ô, professor, nos dos primeiros dias que o senhor saiu lá com o uniforme do Picasso, você já conseguiu algumas damas bonitas? Não, senhores, eu confesso que eu dei um beijinho numa menininha assim, tá? Primeiro dia que eu saí pra Dá cidade, Picar? dei um beijinho numa menininha assim, sim. Tá? Dá Picar ou fora da Mas, Picar? Não tinha nem menina na Epicar na minha época, só tinham rapazes. Ah, mas as meninas de lá de Barbacena são, digamos assim, com a cabeça no lugar? Ah, tem de tudo, senhores, como em qualquer outro lugar, pô. Tá? Beleza? É um lugar muito bom, tá? Pra isso. Mas vamos lá, olha. Minas Gerais, senhores, escrevam, ó. Minas Gerais, Goiânia, Goiás, esses lugares só tem mulher bonita, cara. Em Minas Gerais, sobretudo. Rio Grande do Sul. Minas Gerais, não, eu prefiro Minas, cara. Eu já fui no Sul também. Rio Grande do Sul, as meninas são mais bonitas, mas não tem tanta delicadeza. Minas Gerais, elas são belas e delicadas. São belas e te chamam de chuchu. Senhores, coração se quebra em 1000 pedaços. Não tem jeito. Não tem Ô, jeito. Gomes, Vou chamar de chuchu. Ô, Gomes, você já veio eu pra tive a Goiás? oportunidade de passar, cara. Fala, Leão. Você já veio pra Goiás? Já, Era aí. tá? De Lucas, na próxima aula tu me deve mais 20, tá? Só saiba disso. Senhores, Ai, meu Deus do qual que é o exercício? Qual que é o exercício que vocês vão fazer? Vocês vão criar um título, uma introdução e agora um parágrafo de desenvolvimento, ó, para os seguintes temas: meio ambiente e homeschooling. Aí eu pergunto para vocês, eu estou falando para vocês fazerem uma redação inteira? Sim ou não? não, Não. só, Não. Então, só um o que vai parágrafo. acontecer quem trouxer uma redação inteira? Será Vai devidamente pagar engendrado. Vai pagar 20. Vai pagar 20, vai ser engendrado, tá? Vai ser engendrado junto com o De Lucas, tá? Vai ser engendrado, senhores. Então não façam isso. Eu só quero um título, uma introdução e um parágrafo de desenvolvimento. Então você vai pegar, ó, aqui tá a folha de papel. Tá todo mundo vendo a folha de papel? Sim. Então, ó, você vai Sim, dividir senhor. ela em 2, porque dá para fazer isso tranquilamente. E você vai escrever. Na primeira parte, você vai botar lá o título, aí vai escrever a sua introdução e você vai colocar o seu parágrafo de desenvolvimento. E depois você vai colocar na outra parte da folha, ó, um título, uma introdução e o desenvolvimento. Tá? Aqui, sobre meio ambiente. E aqui sobre homeschooling. Nessa atividade não vai dar para escolher, não, né? Não, vai fazer os dois, senhores. Os dois, tá? Para meio ambiente e para homeschooling, tá? Ou melhor. Não, vocês podem fazer os dois sim. Vamos fazer os dois. Eu falei só um, mas vamos fazer os dois. Vamos treinar, tá? Então, senhores,
Para os recém-chegados, aproveitem o final de semana, pelo menos para ver o que a gente falou sobre introdução e título e planejamento textual. Eu preciso que vocês façam isso, para vocês não ficarem vendidos, tá? Aonde que vocês vão enviar isso? Depois que vocês fizerem isso numa folha de papel, a caneta. Não quero a lápis. Não quero a lápis. Rasurou, errou uma palavra, foi escrever e você escreveu assim, ó. O que eu faço? Eu faço assim, ó, e escrevo a palavra certa do lado? O que eu faço? Não. Faz um risco no meio da palavra e escreve o certo do lado. Exato, ó, e errei. Ó, um tracinho. Senhores, vocês só têm que fazer isso. Então façam com esmero. E como é que vai ser o processo para entregar? A próxima aula de redação vai ser o Santos que vai estar aqui com vocês. Então vocês vão enviar no privado do Santos, tá? Isso aqui, ó, no dia da aula. Ou seja, na quinta-feira que vem. Até que horas? Até às 16 horas. Até às 16 horas. Tá? Vou dar um prazo melhor. Eu sei que vocês já estão bolados. Até às 17 horas. Tá? Vocês vão entregar no privado do professor Santos. Você já tem um contato dele lá também no WhatsApp. E vocês vão enviar para ele essa tarefa. Repetindo, um título, um parágrafo de introdução e um parágrafo de desenvolvimento. Vocês podem pesquisar sobre o assunto, galera. Então, aproveitem para fazer um desenvolvimento maneiro, com argumentos de autoridade, com fatos históricos, tá? Aproveitem, senhores. Vocês estão podendo consultar. Tá? Fala, Salgado, rápido. Professor, eu ia falar um negócio que o Santos falou na aula, que tem uma foto sua, né? Samba Canção Luva de Box. Eu ia falar que quem não fizesse ia ver o senhor Samba Canção Luva de Box. Caramba. Senhores, essa foto aí, poucos conhecem, mas é verdadeira. Porque eu ficava de luva de boxe para ficar chamando os outros pra porrada lá de sacanagem, ficava com zarabatana. Fala, Major. Rápido, que eu tenho que vazar, senhores. Vambora. O que é homeschooling? É escola em casa. Ah, tá. Obrigado. Tá? Leão. Ô, professor, vai ter aula amanhã? Vai. Beleza, valeu. Que horas? O mesmo É o horário? mesmo horário de sempre, senhores. 18h15. Valeu. Guimarães. É para escrever só um argumento? Isso aí. Beleza. Hugo. Professor, eu queria saber se poderia voltar um pouquinho, só para me explicar um tópico frasal, que eu não consegui entendimento, e o embasamento. Cara, tópico frasal é o resumão do argumento. É o resumão, é um resumo do resumo. Ó. Aqui, ó. Resumão. Inicialmente, pode-se dizer que o Brasil é o líder mundial em proteção ambiental. Resumão, ó, eu tinha dito aqui, ó, é necessário esclarecer que nenhum país do mundo protege mais o seu ambiente do que o Brasil. Então, o tópico frasal é como se você estivesse escrevendo o argumento de novo, meio que para sinalizar para o seu leitor que você vai falar sobre aquilo. Tá? Você vai falar sobre aquilo. Então, você repete o argumento com outras palavras, basicamente é isso. Tá? E embasamento é você se aprofundar no tema, é você escrever sobre aquilo. Tá? Senhores, então, só deixo essa palavra aqui para vocês. Não se jogue da ponte. Por favor. Tá bom? Com isso, nós finalizamos. Meu muito obrigado. Até amanhã, senhores. Aulão de matemática, hein? Espero os senhores lá. Até mais. Até amanhã, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.